Seu Alfredo, seu Alfredo, bom dia a todos que estão aqui nesse domingo. Agradeço pela participação, pelo convite. É uma alegria muito grande poder estar aqui com todos nesse momento. Bom, o tema de hoje que foi escolhido é caridade. O que doar, quando doar e como doar. Antes da gente entrar especificamente no tema, a gente precisa fazer uma breve introdução a respeito do conceito do que é caridade para a doutrina espírita, né? E existe uma pergunta do Livro dos Espíritos em que Kardec trabalha isso de forma bem direta. Ele pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus, né? Então, Kardec, como um grande pedagogo que era, ele já fazia perguntas muito claras, muito concisas e muito direcionadas, né? E a resposta dos espíritos foi, abre aspas, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, fecha aspas. Né? Então, essa resposta ela é muito revolucionária em diversos aspectos, né? O primeiro aspecto é que não apenas a doutrina espírita, mas a doutrina espírita traz isso de forma muito forte. Ela traz o conceito de que a caridade não necessariamente está atrelada a doações materiais. Ela traz o conceito de que a caridade pode se expandir por atos, por ações, não necessariamente de cunho financeiro. Não que a doutrina espírita seja contrária ao que nós chamamos de caridade material. A doutrina espírita ensina que nós podemos e devemos executar o que se chama de caridade material, porque estando nós habitando um planeta de provas e expiações, nós temos um corpo, e esse corpo requer alimento, proteção, segurança, remédio, né? Nós adoecemos, nós precisamos manter a nossa saúde física e isso está textualmente escrito no Livro dos Espíritos, é obrigação da coletividade que o forte ampare aquele que não consegue prover o seu próprio sustento material, né? Então, a doutrina espírita, de forma alguma, é contrária à caridade material. Pelo contrário, ela estimula muito que nós façamos isso e diz que é, sim, um grande mérito espiritual a prática da caridade material. Mas existe um outro tipo de caridade. Então, a doutrina espírita expande a nossa visão nesse sentido, trazendo para a gente o conceito de caridade moral, né? Essa consiste em práticas, em sentimentos, em atitudes empáticas para com as imperfeições dos nossos semelhantes, né? E se a gente analisar a definição dos espíritos, né, benevolência para com todos, ou seja, atos de benemerência, né, o bem-querer, né, desejar o bem, fazer o bem, indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, eh, não enxergar de forma tão clara o mal daquilo que nos queiram, do que nos tenham realizado, né? Tentar enxergar o lado bom, o lado positivo, entender o momento e a situação das pessoas pelos quais elas estão passando. E perdão das ofensas, ou seja, o perdão real, sincero, integral do mal que nos haja causado. Esse é o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Então a gente já vê que a caridade moral, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, está em nos suportarmos uns aos outros, né, com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades de convivência, e nós tornarmos essa convivência a melhor possível, ou em alguns casos, a menos pior possível, a depender da combinação dos defeitos, né. Então, existem muitas importâncias, muitas razões que o espiritismo aponta para que nós venhamos a praticar a caridade material e moral, né, mas existem 3 muito importantes que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, um dever de solidariedade recíproca. A caridade é um dever de solidariedade recíproca entre os encarnados. Isso por quê? Porque todos nós, né, indistintamente, todos nós precisamos e precisaremos ainda por muito tempo da benevolência, da indulgência e do perdão dos nossos semelhantes, né. Se nós não tivermos esses 3 sentimentos, eh, constantemente treinados, né, se nós não colocarmos em prática esses preceitos, a nossa própria convivência se torna insuportável, porque nós ainda estamos, né, num estágio, se nós considerarmos o todo da evolução, a gente está lá no comecinho, né, a gente está saindo quase da alfabetização ali, aprendendo as primeiras letrinhas, as primeiras sílabas do alfabeto do amor, e então, para a doutrina espírita, isso é um dever de solidariedade recíproca, né, nós merecemos e necessitamos ao mesmo tempo, né, nós necessitamos exercitar a benevolência, a indulgência e o perdão, e também merecemos, porque muitas vezes nós incorremos em erros, né, muitas vezes a gente ofende, muitas vezes a gente magoa, muitas vezes a gente maltrata o nosso semelhante, de forma consciente ou não, né. Então todos nós, sem distinção,
precisamos realizar esse tipo de ação. O segundo motivo pelo qual a doutrina espírita implementa a caridade como uma norma máxima de conduta do espírita é a autocura, ou seja, eh, a doutrina espírita nos lembra aquele preceito, né, descrito no Evangelho, que diz que o amor cobre a multidão de pecados, ou seja, para a doutrina espírita, ah, o ato de exercer a caridade não beneficia somente aquele que recebe. Ao contrário, beneficia também, e poderia até dizer, em grande medida, beneficia principalmente aquele que oferece o ato, seja ele um ato material, seja ele um ato moral, né. Então a doutrina espírita traz uma mudança de perspectiva em relação a muitas religiões tradicionais, né, porque na perspectiva da religião tradicional, o que não é errado, né, gente, a gente sabe que isso não é errado, você ao doar alguma coisa, seja algo material, seja doar de si, né, doar a sua paciência, o seu tempo, o seu perdão, o seu bom sentimento, a sua oração, a sua vibração. Ao doar, você está beneficiando o seu semelhante, e isso é verdade. Mas a doutrina espírita já mostra que este é o caminho de autocura, né. Então, a proposta espírita é muito revolucionária nesse sentido, porque ela fala assim: se você tem um problema, se você tem um sofrimento, se você tem alguma situação difícil, e se você pode, de alguma forma, contribuir com alguém, contribua, porque isso não vai aliviar só quem recebe. Isso será uma ferramenta importante para a sua autocura. E quando eu digo autocura, eu incluo doenças físicas e doenças psíquicas, emocionais, né, espirituais principalmente, né. Então, a doutrina espírita, ela usa a caridade como uma ferramenta de mão dupla, né. Ela é benéfica para todos, para quem oferece e para quem recebe, né. Então a caridade, ela deixa de ser um preceito puramente filosófico, abstrato, existencial. Ela passa a ser um preceito terapêutico, ela tem finalidade terapêutica na nossa vida, e é isso que a gente precisa entender, né. Então, exercitar a benevolência, né, a gente já começa a entender isso, principalmente nos últimos 30 anos aí de neurociência, né. Quando nós exercitamos a benevolência, existe uma série de neurotransmissores relacionados a bem-estar, a prazer, né, à saúde física, que a gente está começando a compreender, né. Então, tem estudos interessantes, por exemplo, com pessoas que exercem atividade filantrópica, né, pessoas que fazem atividades filantrópicas frequentemente, e nós vemos que essas pessoas têm menores níveis de cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse, essas pessoas têm maiores vínculos sociais, essas pessoas tendem a sofrer menos de algumas doenças psíquicas, como estresse, ansiedade, essas pessoas têm menor chance de suicídio, né, se você comparar com pessoas que não adotam nenhuma prática religiosa institucionalizada ou não fazem nenhuma atividade filantrópica. Então, existe sim um benefício concreto, palpável, né, e, se Deus quiser, em breve mensurável mesmo em termos numéricos, né, de substâncias, de que forma que a gente consiga literalmente mostrar, falar: "Ó, o fulano que tem, uma postura mais empática, mais receptiva, mais caritativa com o seu semelhante, ele tem uma saúde física e mental muito melhor do que o que não tem", né. E, em terceiro lugar, a caridade para a doutrina espírita é o próprio caminho de evolução, né. Então a terceira finalidade importante da caridade é que, para a doutrina espírita, nós não devemos esperar que nós sejamos santos para praticar a caridade, né. Nenhum de nós vai jamais se santificar sem a prática de boas obras. Então, o espiritismo nos ensina que, em vez de a gente esperar ficar bom para fazer coisa boa, é o contrário, a gente tem que fazer coisa boa para ficar bom, né. Isso é um processo gradual, longo, que demora séculos, milênios, né, o trabalho da elaboração do espírito. Mas é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de dia a dia, né. Então nenhum de nós deve olhar para si, enxergar os seus defeitos e falar: "Nossa, eu não sou digno de fazer uma boa ação". Não, todos nós somos dignos, todos nós necessitamos fazer a prática da caridade. Bom, tendo, feito essa pequena introdução a respeito do conceito da importância da caridade para o espiritismo, eu vou ler 3 passagens do evangelho que eu separei, que ajudam a gente, que ajudam a gente a entender o que doar, quando doar e como doar. Pois bem, o que doar, eu extraí um texto que está no livro de Atos, tá, Evangelho de Atos, capítulo 3, versículos 1 a 8. É a cura de um coxo na porta do templo chamada Formosa. E também, para quem quiser, no livro Pão Nosso, capítulo 223, Emmanuel comenta um pouco a respeito dessa passagem.
Então o evangelho diz o seguinte: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, olhando nos olhos dele, lhe disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse então Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e, saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Isso está em Atos, capítulo 3. Essa passagem eu gostaria de ressaltar alguns detalhes dela que merecem a nossa consideração no assunto caridade, né. Primeiro, a expressão "subir juntos ao templo", né. Claro que aqui o livro de Atos está expressamente dizendo que eles estão subindo fisicamente ao templo, mas como diz Emmanuel, né, a gente precisa entender que aprendemos com Paulo que a letra mata e o espírito vivifica. Então, subir ao templo pode também simbolicamente representar na nossa vida uma postura ativa de manter bons pensamentos, bons sentimentos, uma elevação de padrão vibratório. Nós precisamos enxergar que Pedro e João, além de estarem subindo fisicamente, geograficamente até o templo, eles estavam também em um constante patamar mental, emocional, espiritual elevado. Essa ascensão não era apenas física, ela era espiritual. E é esse patamar espiritual que permitiu que eles, primeiro, reconhecessem a situação do seu semelhante de sofrimento, e segundo, pudessem intervir por meio de bons sentimentos, por meio de uma mediunidade de cura que eles certamente tinham, né, porque eles executaram isso de forma em larga escala, né, com muitos sofredores, permitiu que eles manipulassem fluidos que atuassem pelo perispírito do sofredor e, através do perispírito do sofredor, executassem uma cura de caráter material naquele indivíduo que sofria. Depois nós vemos que esse espírito, né, esse indivíduo, ele era coxo desde o ventre de sua mãe, ou seja, de nascença, né. E o que que isso pode significar para nós na doutrina espírita? Pode ser que esse indivíduo tenha vindo em caráter, por exemplo, de expiação. Pode ser um indivíduo que tenha sido comprometido pelo mau uso das suas atribuições físicas e, por expiação, tenha sido imposto a ele essa punição, entre aspas. Embora essa palavra seja meio inadequada, vamos usar ela entre aspas, né? Essa punição de nascer com essa deformidade de nascença. Mas nós sabemos também que existem espíritos que voluntariamente, né, voluntariamente, se dispuseram a reencarnar na época em que Cristo estaria aqui conosco, para servirem de exemplo, né. Então eles enfrentaram provações, algumas de ordem física, voluntariamente, para que fossem objeto das curas executadas por Jesus e seus discípulos, e assim, primeiro, chamassem a atenção, porque a cura é um fenômeno que chama muita atenção, né, até hoje ainda chama bastante. E segundo, o que eles faziam após a cura, que era muito importante, né, o que eles implementavam na sua vida com aquela cura, o que sobra de pergunta para nós espíritas, né. Ok, obtive a cura, ou obtive o alívio, ou obtive o consolo no contato com a doutrina espírita. Agora, o que eu faço com isso, né? O que eu faço com essa cura? O que eu faço com essa informação? O que eu faço com tanto conhecimento que eu recebi? Essa é uma pergunta que nós espíritas devemos sempre ter em mente. Depois, a essência dessa passagem, né, que nos ensina o que doar. Pedro responde a ele: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Essa resposta é emblemática, né? Todos os círculos do cristianismo, né, não apenas o espiritismo, né, todos os círculos do cristianismo exploram essa resposta de diversas formas para exemplificar a prática de boas ações, mas olhando isso daqui com uma perspectiva espírita, né, o que a gente pode entender? Pedro, né, naquela ocasião, todos eles, quase, né, a maioria dos discípulos eram pescadores. Então, realmente, do ponto de vista material, eles tinham pouca ou nenhuma condição. Na verdade, eles mal conseguiam prover a própria subsistência em alguns momentos, né. A instituição cristã passava por dificuldades financeiras muito grandes, né, eles tinham muitos doentes, eram muitas pessoas para alojar, para alimentar, para cuidar, para dar banho, para dar remédio.
né. Então, realmente Pedro estava coberto de razão, ele disse: "Meu irmão, eu não tenho prata nem ouro", ou seja, eu não tenho nada material para te dar agora, né. Mas Pedro tinha uma riqueza muito mais valiosa, e ele diz: "Isso ele tem, o que tenho, isso te dou". E o que é isso que ele tem, né, o que é isso que ele possui? Pedro doou de si, né, Pedro doou de si. Se nós observarmos as ações feitas por Jesus, eu não me recordo agora de nenhum momento em que Jesus faz uma doação exclusivamente material, né. Todas as doações que ele fez de si, ele fez do seu patrimônio, da sua energia, do seu tempo, da sua vibração, do seu sentimento, da sua capacidade curativa, da sua capacidade de manipulação de fluidos para o bem, né. Então Pedro está nos ensinando o que devemos doar, né. A essência do princípio da caridade é o dar de si. E de que formas nós podemos fazer isso, né? Nós podemos, por exemplo, por intermédio de vibrações e preces, né? Nós sabemos que a duração do sofrimento humano, né, principalmente no além-túmulo, falando agora especificamente do além-túmulo, ela é muito proporcional à duração da cegueira e da teimosia do espírito em permanecer no mal. E existem inúmeros exemplos, né, de como, na literatura, de como as nossas orações por espíritos sofredores, ou até mesmo espíritos perseguidores, né, nossos, podem exercer um efeito grandemente benéfico sobre eles. Para não alongar muito, eu vou citar um exemplo, né, que é o exemplo do próprio André Luiz, né. No livro Nosso Lar, ele fala que nos 8 anos em que ele ficou no umbral, ele tinha alguns momentos breves, rápidos, né, alguns momentos comparados aos 8 anos, né, foram breves, em que ele sentia um enorme alívio, ele sentia um enorme desopressão, um desafogo, né, no peito. E depois ele veio a saber que esses momentos eram momentos em que as pessoas estavam orando por ele. Sua mãe, seus pacientes que ele havia atendido gratuitamente, né, que ficaram no planeta, né, ainda encarnados, essas pessoas estavam emitindo vibrações positivas, e essas vibrações traziam um enorme refrigério, acalmavam o caráter de desespero, o caráter de sofrimento agudo que ele enfrentava. Não resolviam a aprovação, porque aquilo cumpria a ele, né, mas sem dúvida alguma amenizavam, e a gente pode até dizer que também encurtaram a aprovação na medida em que tornaram ele mais predisposto a receber o auxílio espiritual. De que outra forma nós podemos dar de nós, né? Gente, aqui entra uma parte bem mais delicada e difícil na modernidade, o nosso tempo, por exemplo, né? Emmanuel diz que o tempo é um tesouro muito peculiar, porque ele é distribuído igualitariamente entre todos os filhos, e ele é inacumulável, ou seja, nós podemos juntar dinheiro, títulos, investimento, carro, casa, palácio, a gente pode acumular o que a gente quiser materialmente falando, mas o tempo a gente não acumula. É uma riqueza inacumulável, nós somos obrigados a gastar o nosso tempo, né? Então, essa característica peculiar dessa riqueza, né, do tempo, faz com que, sendo ele inacumulável, a gente pode gastar como a gente quiser. Claro que a gente vai responder pelo uso do tempo, mas o nosso tempo livre, muitas vezes, né, o nosso tempo que a gente poderia usar talvez para um lazer inútil, ou eventualmente até para um lazer danoso para a gente ou para o nosso semelhante, às vezes a gente faz um mau uso do tempo, né. Então isso é uma possibilidade, fazendo uma visita a alguém que esteja doente, ou ouvindo um amigo ou um familiar que esteja em situação de dificuldade, né, ou indo para entregar cestas, remédios, doações, sopas, estudos, enfim, existem inúmeras formas de doar de si, né? Essa é apenas uma delas. Outra forma, por exemplo, que nós encontramos não apenas no espiritismo, mas no espiritismo nós chamamos isso de um nome, que é o passe, né? O passe é uma espécie de doação, sim, de si. Nós estamos doando da nossa energia, do nosso tempo, da nossa boa vontade, nós estamos vibrando em benefício do semelhante para que ele obtenha uma cura espiritual e ou física. Então, existem inúmeras formas de dar de si, né? E Pedro aqui fez uma de forma muito gritante, ou seja, a sua energia espiritual mobilizada no sentido de auxiliar o seu semelhante, permitiu que, através da mediunidade de cura, ele intervisse sobre o perispírito daquele indivíduo e, atuando sobre o perispírito por manipulação de fluidos, alterasse a estrutura energética e, portanto, física do organismo dele, trazendo a cura física. Ou seja, quando aquele homem pediu uma moeda para Pedro, ele não tinha a menor ideia de que ele não ia receber apenas uma moeda, ele ia receber
o inimaginável, ele ia receber a cura, né. Então, essa passagem mostra pra gente que a riqueza espiritual é muito, mas incomparavelmente maior e mais importante do que a riqueza material. E aqui embaixo, por último, eu gostaria de destacar uma expressão que às vezes passa despercebida. Pedro tomou o homem pela mão direita e o levantou, né, mão direita. E toda vez que a gente lê o evangelho, a gente tem que entender que esse texto foi escrito num contexto histórico, social, político e religioso bastante diferente do nosso, né. E para aquele momento e para aquele povo em que eles estavam inseridos, a expressão direita e esquerda tem significados muito diferentes, né, não é apenas o lado do corpo ou a direção para onde a gente se dirige, né. Se a gente lembrar, por exemplo, da metáfora do juízo final, né, que Jesus fala, que o juiz dirá: "Passai à direita, benditos de meu Pai, né, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber", etcétera. E depois ele fala: "Passai à esquerda, vós que praticastes a iniquidade, né, vós tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber", ou seja, o assunto direita e esquerda no evangelho, né, essa palavra ela representa a direita representaria o aspecto espiritual, o aspecto bondoso, o aspecto gente, não estou fazendo nenhum comentário de cunho político aqui, tá, não tem nada a ver com isso, eu estou só citando textualmente o que está escrito. Essa expressão à direita tem um significado de elevação, tem um significado de uso de bons sentimentos, e isso é bem diferente, né, do que é expressado na metáfora do juízo final, quando ele diz: "Passai à esquerda", justamente porque à esquerda vão aqueles que não deram fome, ou água, ou alimento, ou abrigo, quando, na metáfora, né, o sofredor pediu. De forma que, então, a mão direita, nesse caso, pode representar simbolicamente para nós espíritas que Pedro está mobilizando, claro que aqui ele está se referindo à mão literal, né, gente, a gente está extraindo o espírito da letra. Ele está mobilizando a sua reserva energética e de bons sentimentos para elevar um irmão, para trazer a cura àquela pessoa que estava sofrendo. Em relação a quando doar, existe uma outra passagem também muito bonita, está narrada no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6 a 11. E para quem quiser um pouco mais de detalhe, está no livro do EAD, né, que é o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, no livro 2, módulo 4, roteiro 4. Essa passagem é a passagem denominada cura do homem com a mão mirrada, cura do homem com a mão atrofiada. Acontece o seguinte, a passagem diz: "E aconteceu também em outro sábado", era um sábado, "que entrou Jesus na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. E os escribas e fariseus atentavam nele para ver se curaria num sábado e terem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem esses pensamentos, disse ao homem que tinha a mão atrofiada: Levanta-te e fica em pé no meio de nós. Levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou a matar? E, olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã, saudável, né, como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Então, essa passagem ela mostra para a gente, né, muito do aspecto do quando se deve praticar a caridade, né. Então, só para destacar alguns pontos importantes, né. Esse dia era um dia de sábado, considerado um dia sagrado pelas pessoas com quem Jesus estava conversando naquele momento. Acontece que a denominação de sagrado incluía não realizar outras atividades. Que outras atividades? Praticamente quaisquer outras que não fossem puramente relacionadas à religião. E naquele povo e naquele momento, isso incluía, por mais absurdo que pareça hoje, né, com o nosso olhar do século XXI, com o nosso olhar da doutrina espírita, por mais absurdo que pareça, isso incluía a prática de algumas boas ações, porque era sábado, ou seja, olha que paradoxo, né, você tem que guardar o sábado
para atitudes de fundo religioso, ao mesmo tempo que no próprio sábado você não poderia fazer algumas ações benéficas por ser sábado, né. Então Jesus, de propósito, né, e isso claramente foi proposital, porque ele fez isso diversas vezes em sábado, né, essa é apenas uma delas, de sábado, ele foi até a sinagoga e ele fez a pergunta para estimular o raciocínio daquelas pessoas, né. É lícito, né, nos sábados fazer bem ou mal? Então Jesus estava trazendo um questionamento para que eles pensassem, né, para que eles refletissem, né. Que contradição é essa em que a pessoa ela afirma reservar um momento para atividade religiosa, mas ela não pode ajudar ou salvar o próprio irmão. E nós espíritas, né, trazendo o exemplo para nós, né, fazendo a nossa análise, cabe a nós pensar, né, o que seria esse sábado metafórico na nossa vida. Talvez o momento em que a gente esteja dedicando à casa espírita, né, talvez o momento que a gente esteja dedicando ao estudo do espiritismo, talvez o momento que a gente vai lá receber um passe ou assistir uma palestra, né. Qual é a nossa postura, qual é o nosso comportamento, qual é a nossa atitude diante do espiritismo e principalmente diante dos espíritas? Como nós acolhemos os recém-chegados? Existe um acolhimento ao recém-chegado? Existe um atendimento direcionado a isso? Como é que nós, acolhemos pessoas passando por processos obsessivos? Como é que nós nos portamos diante de pessoas que estão em franca ideação suicida, ou que acabaram de perder um ente querido, ou que receberam a notícia de uma doença incurável, né? Então a gente tem que pensar que esse sábado para a gente não é mais um dia, o sábado para a gente representa o momento que a gente está dedicando para a atividade espiritual. E a gente tem que lembrar que esse momento deve ser executado de forma plena, de forma completa. Agora, destacando a mão do homem, né, gente, é a mão direita. É possível, isso é uma inferência, tá? Isso não está escrito, mas é possível que esse homem estivesse passando por um processo de expiação espiritual, porque a sua mão direita era atrofiada, ou seja, isso sugere uma atrofia de bons sentimentos, uma atrofia de boas ações. É possível que fosse um espírito em expiação que nasceu com esse membro atrofiado, né, e que por beneplácito divino, por uso do dispositivo da misericórdia, teve sua mão restituída sã como a outra, né. Então Jesus, quando ele faz a cura no sábado, a mensagem que ele quer dizer é: "Quando devemos praticar a caridade?" Resposta: sempre, independente de conveniências, independente de fatores externos, independente de agrados ou desagrados a terceiros, a quartos e a quintos, né. Jesus está dizendo para a gente praticar as boas ações sempre, indiscriminadamente, sem esperar pelas conveniências externas, porque nós espíritas, às vezes, incorremos no erro de, digamos assim, esperar demais, né. A gente espera, né, a gente ser humano adora, arranjar algumas desculpas, né. Então, quando a gente é jovem demais para essas coisas aí de sopa, arrecadação, cesta, centro espírita, já se viu isso, né, fazer faculdade agora. Depois a gente acaba a faculdade, aí casa, tem filho, fala: "Puxa, mas agora eu tenho filho, né, gente, um neném, criança pequena", super justo, né, a gente realmente dedica muito tempo mesmo, né. Depois o filho cresce, aí o que acontece? Mas agora meu filho é adolescente, ele está na faculdade, tem a empresa, tem o trabalho, tem o serviço, tem o hospital, tem o escritório, né, tem, enfim. E depois o filho cresce, aí surgem os netos, né, e depois surge a aposentadoria, e a gente fala: "Agora eu estou velho demais para fazer isso", e nisso se passam 80 anos e a gente não fez nada, né. Então o que Jesus está dizendo é para a gente não esperar o momento perfeito, o momento ideal, para a gente não esperar para arregaçar as mangas, né. A prática da caridade deve ser feita de forma contínua, constante ao longo da nossa vida, na nossa relação com os familiares, com os amigos e até mesmo com desconhecidos que venham a cruzar o nosso caminho. Então, a cura num dia de sábado mostra para gente o momento é o agora, é o momento em que surge a oportunidade. Porque se a oportunidade surgir e passar, infelizmente pode ser que aquela oportunidade específica nunca mais retorne. Ela pode até voltar semelhante, pode até voltar parecida, mas aquela específica provavelmente nunca mais vai retornar. E por último, gostaria de lembrar da simbologia da mão, né. A cura de Jesus não foi dar a ele, uma moeda, né, a atitude de Jesus não deu a ele moeda, não deu título social, não deu cargo, não deu prestígio, não deu posição política, não deu dinheiro, não deu casa. Jesus dá a ele a mão, né. E o que que a mão representa nesse caso? A mão naquela situação representa instrumento de trabalho, né, então Jesus devolve a ele, né, por um ato de misericórdia, a capacidade de
executar por suas próprias mãos. É como se Jesus estivesse dizendo: meu amigo, você errou, mas por um acréscimo de misericórdia divina, agora você pode tentar de novo. Você recebeu uma nova chance, aproveite ela muito bem, né. Então, a cura da mão direita pode simbolizar a cura do sentimento, né, a cura a cura do amor ao próximo, né, a semeadura do coração, e pode representar até materialmente, né, uma nova oportunidade, que para nós, hoje em 2022, né, olhando com o olhar do século XXI, pode representar a renovação dos dias, né, gente, que bênção que a gente acordar e ter uma nova folhinha em branco, digamos assim, para escrever a nossa vida. Pode representar também a renovação de oportunidades, às vezes no convívio com algum familiar mais difícil, com algum amigo, né, que requer bastante da nossa paciência, né, porque nós, às vezes, somos essa pessoa, né, muitas vezes nós somos o familiar difícil, nós somos a pessoa que requer paciência. Nós também temos dias ruins, temos dias bons, né. Então, essa renovação de oportunidades, ela se dá de forma constante pela misericórdia divina. Então cabe a nós espíritas perguntar como e de que forma nós temos utilizado, né, essa cura simbólica, né, metafórica da nossa mão direita. E por último, uma passagem que nos ensina como doar, né, como doar. Essa passagem é a passagem denominada o óbolo da viúva. O óbolo da viúva está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Quem quiser ver com mais detalhes, tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13 e 5. A passagem diz o seguinte: estando Jesus sentado de frente do gasofilácio, que era o local onde as pessoas colocavam as doações do templo, né? Jesus observava de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos colocavam dinheiro em abundância, ou seja, em grande quantidade. Tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, não é nem só moeda, hein, são pequenas moedas, que valiam alguns poucos centavos. Jesus, convocando seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo, mais doou esta pobre viúva do que todos os outros que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, porque todos esses outros doaram do que tinham em sua abundância, mas esta deu da sua indulgência, deu tudo que tinha e tudo que lhe restava para o seu sustento. Então, essa mensagem tem algumas coisas que precisam ser destacadas, que nos ensinam como doar, né. Então Jesus estava observando não apenas o quanto, ele estava observando o como, né, o como as pessoas doavam. Essa expressão tem um peso muito grande, porque, a doutrina espírita ensina que a caridade deve ser praticada de forma irrestrita, contínua, diária, né. Nós devemos doar em aspectos materiais, se nós tivermos condição material de doar, é claro. Mas se não tivermos, não precisamos ficar aflitos com isso, porque existe, como foi falado, a caridade moral, que não exclui a possibilidade da material simultaneamente, né. E essa caridade moral custa zero, custa zero. Benevolência, indulgência e perdão, isso não tem nenhum custo material, custa apenas a nossa boa vontade, custa apenas o nosso sentimento, custa apenas a nosso esforço no sentido de realizar esse sentimento, né. Então Jesus estava observando como as pessoas doavam, e ele viu que muitos ricos, o texto dá a entender que colocavam em grande abundância, possivelmente para evidenciar uma situação material. Pode ser que dentro da ação de alguns daqueles homens existisse muito mais um sentimento de orgulho ou de vaidade ou de manter uma falsa aparência de homens bons, de homens caridosos, né, de seguidores da lei divina. E pode ser que aquelas milhares, né, de moedas que eles depositavam, que para eles não fariam falta absolutamente nenhuma, porque eles continuariam vivendo uma vida de luxo e de fausto, né. Pode ser que para eles as moedas não significassem nada e pode ser que dentro do coração eles alimentassem sentimentos de aversão ou até mesmo desprezo pelas pessoas que eles auxiliavam, né. Eh, veio essa pobre viúva e é importante a gente destacar que ela era viúva, gente, porque naquela ocasião e naquele momento a mulher viúva passava por um verdadeiro, escárnio social, né. Ela era considerada sem a ausência do companheiro,
tornava ela alguém extremamente vulnerável do ponto de vista social e financeiro, né. Então, o fato dela ser viúva coloca ela em muita vulnerabilidade social. E ela colocou 2 pequenas moedas, né, do valor de alguns centavos. Mas Jesus, percebendo a amplitude do significado daquilo, né, era alguém que não tinha quase nada, né, que não tinha quase nada, e o pouco que ela tinha, ela dividiu. E é bonito isso, porque, quem trabalha com as pessoas em situação de vulnerabilidade, né, a gente vê isso com muita frequência, né, gente, é muito frequente. Então, às vezes a gente vai, por exemplo, entregar cesta ou, enfim, fazer alguma atividade, né, desse gênero, né, com população de vulnerabilidade social, e é muito comum eles falarem assim: "Ah, obrigado pelo alimento, tudo, né, hoje, assim, eu tô sem gás aqui, mas eu já vou pegar ali na minha vizinha, né, ela já vai me emprestar o gás dela, que o dinheirinho acabou, mas aí mês que vem eu pago de volta", né. Então, eh a gente vê que existe uma noção implícita de solidariedade muito grande entre diversas famílias, que a gente presta assistência, né, e às vezes eles têm muito pouco, né, às vezes eles têm uma bicicleta, né, mas aquela bicicleta é a bicicleta que eles dividem para o colega poder ir no trabalho, para o colega poder assistir a aula, né, para o colega poder levar o filho na escola, né. Então, às vezes, mesmo eles precisando temporariamente daquele auxílio material, eles dão demonstrações muito grandes de solidariedade, de fraternidade, que nós, talvez no lugar deles, nem tivéssemos essa proatividade, né. Então, essa passagem mostra pra gente o quê? O como devemos doar é simbolicamente representado aqui com o sacrifício do interesse pessoal, ou seja, doar do que nos sobra é importante, nós devemos fazer isso. Doar materialmente é importante e nós devemos fazer isso. Mas aqui ele está falando do sacrifício do interesse pessoal, ou seja, aquela viúva praticamente se colocou em situação de risco, digamos assim, porque ela deu tudo o que tinha para ser o sustento. Isso não quer dizer que a gente deve sair daqui e doar todos os nossos bens e tudo, não é essa a mensagem essencial. A mensagem essencial aqui de Jesus é: se você ficar só na sua zoninha de conforto, bonitinho, né, sem fazer nenhum tipo de mobilização no sentido de sair dela para beneficiar o seu irmão, você terá sim o seu mérito, mas você não vai conseguir atingir aquela zona de santificação espiritual que Paulo de Tarso atingiu, por exemplo, né? Usando o exemplo, entre aspas, extremo, né, o exemplo máximo de transformação do cristianismo, que é o de Paulo de Tarso, nós vemos que ele foi de perseguidor dos cristãos, né, perseguidor naquela ocasião, não apenas um perseguidor, mas o chefe das perseguições ao cristianismo primitivo, né, pela instituição judaica, e ele foi de perseguidor a principal apóstolo disseminador do cristianismo, né, a principal apóstolo pregador. E para isso, ele passou por tudo que a gente puder imaginar, né. Ele passou por fome, sede, prisões inúmeras, né, não dá nem para contar quantas vezes ele foi preso, né, gente. Açoites, insultos, humilhações, apedrejamentos, né. Ele foi mais de uma vez condenado à morte, né, no final ele terminou sua vida preso, né, passou os últimos anos em Roma, né, e por último foi decapitado, né, em Roma por ordem de Nero. Então a gente vê que o sacrifício do interesse pessoal, ele pode ser desde uma coisa pequena, né, assim, nós termos um pequeno, entre aspas, prejuízo, né, em benefício do nosso semelhante, esse prejuízo pode ser material ou não material, né, até a doação da própria vida, como os mártires cristãos faziam no circo romano, né. Então, o óbolo da viúva mostra pra gente que a caridade deve ser feita de forma a mobilizar a nossa reserva afetiva, emocional, né. Se a gente ficar apenas, passivamente observando, né, na nossa zona de conforto, doando o nosso excesso, que é válido, mais uma vez repito, é válido fazer a doação daquilo que nos sobra, né, mas se a gente não doar o nosso sentimento, né, para aquele familiar difícil, para aquele amigo trabalhoso, para aquele colega de trabalho que, muitas vezes tem algum problema, né, ou para a pessoa que bate na casa espírita, né, num horário ou num dia que às vezes não é o recomendado para fazer aquele tipo de atividade, mas que está em situação de desespero, né. A gente às vezes, muitas vezes tem que extrapolar, né, do previsto, né, a gente tem que sair um pouco do script para poder prestar socorro a alguém que está precisando, porque esse dia
pode chegar, né, pode chegar o dia em que seremos nós essa pessoa, né. Então, voltando lá ao dever de solidariedade recíproca, é importante que a gente sempre tenha em mente isso, né. André Luiz fala, né: "Ajude o irmão que está caído, você não sabe em qual parte do caminho seus pés tropeçarão", né. Portanto, gente, era isso que eu queria trazer no dia de hoje, essas 3 passagens que nos mostram o que doar é o dar de si, é o dar do nosso espírito, é o dar da nossa vontade, da nossa energia e do nosso sentimento. O quando doar, sempre, sempre, independente de conveniências ou fatores externos. O momento é o agora, é quando surge a oportunidade, para que nós não venhamos a deixá-la passar. E o como doar, com o sacrifício do interesse pessoal, mesmo que isso nos custe, às vezes, bastante, a gente deve entender que, como diz o evangelho, a recompensa virá pelo cêntuplo, e esse cêntuplo não é só, material, esse cêntuplo é principalmente espiritual, né. O amparo que nós recebemos da espiritualidade é muito maior e mais importante do que o eventual desconforto que venha a sofrer pelo sacrifício do interesse pessoal. Muito obrigado.